Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. No Faz Sentido de hoje, o assunto é constelação familiar. Esse programa, como todos sabem, ele tem foco no bem-estar e na saúde mental. Por meio de conversas com profissionais de saúde e das mais variadas terapias alternativas, comigo hoje aqui, a consteladora familiar. Achei tão bonito, consteladora familiar, Raquel Kurtz. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada à equipe do teu programa. E é uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse saber. Faz sentido, então, que tem a produção de Luísa Neves e na técnica, Fernando Barcelos. Raquel, vamos começar um pouquinho contando quem é Raquel Kurtz. Tem um sobrenome aí bem conhecido, né, da nossa comunidade de Santa Maria. Queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória e a tua inserção, então, nesse saber, né, que é a constelação familiar. Ok. Então, eu cheguei em Santa Maria, Fabiana, em 2004 e, né, por conta, né, de casar com o Renan Kurtz, né, e tal, que é uma pessoa que teve toda uma expressão na cidade, né, ainda tem, assim, um nome forte de reconhecimento de trabalho. Com certeza, sempre lembrado. E a nossa comunhão, né, ela foi ligada com comunidade, sempre foi, né, desde que nos conhecemos. Então, aqui em Santa Maria eu tive uma trajetória de 15 anos com projetos sociais e culturais e eu posso dizer assim que a constelação tem a ver com as minhas buscas dentro desse trabalho de comunidade, né? Através dos projetos culturais e sociais, eu comecei a observar como era importante trabalhar com as crianças e os jovens, né, de uma forma mais ampliada, chegar na família, né, e eu tinha que também chegar nas questões sociais mais duras. E me faltava elementos para isso, me faltava bagagem. Então, concomitantemente, né, a essa caminhada na área de cultura, de educação e cultura, eu fui buscando outras alternativas. Então, a minha primeira abordagem, né, e também está na área das PICs, foi a terapia comunitária. Então, a gente está falando de que ano, Raquel? Só para a gente contextualizar. Olha, isso aí foi 2005. Né? E aí fui a Fortaleza com o Renan, fomos fazer a formação de terapia comunitária com o doutor Adalberto Barreto, que também é uma das práticas que entrou nas PICs, porque era uma forma de nós trazermos, né, com mais qualificação e abordagem com outro, com um grupo, a terapia de grupo, né? E, bueno, então a partir dali fui trazendo a terapia comunitária nos grupos, com apoio da Universidade Federal de Santa Maria também, e foi tendo muitos resultados, e depois surgiu a constelação que eu comecei a prestar atenção. Isso a partir de quando, Raquel? Quando é que surgiu a constelação familiar? Entrando um pouquinho também para a gente entender. Isso, então na constelação eu comecei como beneficiária da constelação no ano de 2009, 2008, fiz a minha primeira formação aqui em Santa Maria, e então segui, né, tratando as minhas questões pessoais e tendo resultado, né, de coisas assim profundas, coisas que eu fugia há muito tempo, e a partir daquilo ali eu disse, não, mas isso dá certo, né? Tipo assim, como chegou nesse ponto, né? Como isso apareceu? Né? E eu sou muito, né, embora, né, essa caminhada do cultural, muito com o lúdico e tal, eu sou muito que nem São Tomé, né? Eu tenho que realmente enxergar o resultado. E de que forma a constelação enxerga o resultado, então, Raquel? Entendendo assim, o que é a constelação familiar? Ela é uma técnica, é uma prática? Como é que a gente entende a constelação? A gente estava até comentando antes de começar o programa que chegou um momento que ela se tornou um pouco mais conhecida, e a gente sabe também que são movimentos, né? Às vezes mais conhecida, e dá uma parada, e volta o tema. Quando é que ela surgiu e o que é a constelação? Então, né, a constelação familiar, a gente procura, ela é uma abordagem terapêutica, né? Quando a gente fala técnica, parece que engessa um pouco, né? Quando o Bert Hellinger falava na constelação como um movimento do amor do espírito. Então, o que significa isso, né? Movimento do amor do espírito. Que bonito. E ele é um alemão, né? Era um alemão. Era um alemão,
né, e com professor, pedagogo, que teve uma experiência muito significativa como missionário. Então, assim, esteve em regiões, né, que estavam sofrendo situações de muita dor. Parece que na África do Sul, na África do Sul também. Os Zulus, né, exato. Que é um povo muito... E aí, então, a constelação tem esse, né, ele traz essa visão Bert, né, alemã, focada, disciplinada, muito reta, muito linear. Mas isso é de quando? Quando é que ela surgiu, Raquel? É bem recente, né? Então, a constelação, olha, a constelação, ela é o pensamento sistêmico, né? Por isso, constelação sistêmica familiar, ele é muito anterior à constelação. Mas a constelação aqui, acho que uns 20 anos. É, bem recente, né? Uhum. Mas, enfim, mas ela bebe de outras fontes também, né? Mas voltando à pergunta que tu falou sobre o que é a constelação, então a constelação reúne isso, né, Fabiana? Ela reúne esse estudo da psique, né, essa visão mais Bert, né, mais reta, e também esse legado dos povos nativos, daquilo que Bert aprendeu, né, na cultura de povos nativos como o Zulu, né, onde nós vemos então assim um olhar aos antepassados, um lugar para a morte, né, a compreensão de outros campos. Se a gente, né, como a gente escuta, né, o índio fala com o rio, o índio fala com a árvore, isso é tecnologia, né, isso é comunicação de campo, né. Então, quando o Bert teve essa experiência com os Zulus, né, com esses povos nativos, essa consciência, essa compreensão dele de campos ficou muito mais aflorada, né. Existem outros campos de inteligência funcionando paralelo conosco aqui agora, né? Então, a constelação traz essas duas visões nessa abordagem terapêutica que nos auxilia, né, a perceber que muitas das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é como se fosse, né, num exemplo clichê, mas altamente eficiente, é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê lá a olho nu, na superfície da água, sem se dar conta, né, que na verdade aquilo é um sintoma de algo mais profundo, que está lá na base desse iceberg, né, onde a gente, metaforicamente, pode dizer que é a nossa zona da psique do inconsciente, né, aonde nós guardamos N informações transgeracionais, informações de uma área, informações de um campo de mistério, né, não sabemos de onde vem a vida, e informações da nossa família, da nossa biografia, né, ficam muitas vezes soterradas lá, né, e que não deixam de representar uma força latente diretamente relacionada com o que acontece lá em cima, que é o nosso sintoma. Depois a gente vai entender mais na prática como é que é essa abordagem terapêutica, mas ela costuma ser, Raquel, acho que cada caso é um caso, eu não sei se é assim que funciona, mas na maioria das vezes é uma sessão apenas, quando ela é individual. Sim, né? Na escola né, do Bert é uma constelação, né? Hoje em dia, né, dentro até dessa abertura que Bert né, proporcionou nas constelações, nós já vemos outros movimentos, né, que vão entendendo que é, né, como se nós fôssemos uma cebola ali, né, é por camadas, né, então a gente vai por camadas conseguindo observar o que de fato acontece, né. O que eu vou te dizer? Daí vai me perguntar, Raquel, e o que tu faz, né? Eu vou te dizer, assim, que eu sou muito Bert, né? Então, assim, só que isso exige muito mais de um olhar aprofundado, né? É uma escuta do outro que é muito mais voltada ao coração, à memória do coração, né? Do que alguma coisa que está lá nos livros, né? Então, esse olhar e essa escuta, tu tem que estar afinado, né, no teu próprio centramento, para te poder observar aquilo que está acontecendo no campo do outro quando constela. Então, o constelador tem que ter essa visão para fazer uma constelação só. Na prática, nessa questão de uma constelação apenas, né, é uma conversa bem de longa duração, né, Raquel? Então, é uma abordagem de um bom tempo, assim, a gente fica... Sim, né, a gente, daí também tem um pouco do método de cada constelador, né, normalmente a gente conversa com a pessoa para, né, para saber da sua questão, qual é o seu problema, qual é o seu tema, e aí depois essa constelação pode ser feita em grupo, onde a gente observa um fenômeno, né, ela pode ser feita através de bonecos, né, e hoje em dia tem, né, constelação na água, a constelação com cavalos que eu faço, mas ela parte da observação de um fenômeno,
né, que começa a se mostrar quando tu abre o campo de uma pessoa. Para a gente entender, então, essa relação familiar, esses vínculos, que tipo de problema se trabalha, né, se aborda, então, numa constelação familiar? Pode ser, claro, relacionamentos, né, dentro da própria família, relação mãe, filho, pais e filhos, saúde, dinheiro, amor, tudo é possível constelar? Como é que funciona isso? Então, tudo é possível constelar, né? Também temos as constelações voltadas para empresas, né, para trabalhos de grupos específicos, então tudo pode ser constelado, a relação com a mãe, com o pai, os filhos, questões de drogadição, questões, né, de suicídio, questões de doenças graves, tudo pode ser constelado. Então, o objetivo da abordagem terapêutica vamos ver se eu entendi bem, Raquel, é entender a causa, chegar à origem, ir até as profundezas para entender a pontinha do iceberg, para entender essa dor e esse sofrimento e muitas vezes por que ele se repete, passando gerações e gerações e esse mesmo padrão de sofrimento e dor se repete. Exatamente, na constelação a gente consegue chegar mais, né? Eu acho presunçoso quando a gente fala assim, né? Alguns colegas, né? A gente cura na constelação, a gente chega na causa origem. Não, a gente consegue chegar muito próximo, né? A gente consegue chegar muito próximo na causa origem da questão. A causa origem, né, Fabiana, muitas vezes ela está relacionada, que daí são os princípios da constelação, com situações que foram excluídas do nosso sistema familiar, né? Isso serve para pessoas ou situações, ou fatos, acontecimentos, até emoções. Né? Agora, recentemente, eu estive em Porto Alegre constelando com cavalos e assim, tem vindo muita, né, no meu campo, tem vindo muitos atendimentos de pessoas com raiva, né? Com muita raiva. Então, acho que tem a ver um pouco com essa reclusão de pandemia, com tudo que foi mexido, né? Com o que a gente está vivendo, né? Então, muitas pessoas com raiva. Né? Então, isso é uma situação que muitas vezes, essa raiva, a gente não consegue nem olhar para essa raiva porque ela está amortecida. Né? Quando a gente abre um campo sistêmico, tu consegue ver que embaixo dessa raiva tem uma tristeza profunda. Só que a pessoa não consegue chegar na tristeza. Ela está ali amortecida pela raiva, muitas vezes numa sociedade, num padrão que diz que nós não podemos sentir raiva. Né? A gente tem que ficar quietinho, que é feio sentir raiva, né? Que a gente tem que ter ali uma postura, né, do politicamente correto, tá sempre legal, né? Tá sempre feliz, tá sempre bonitaço, buscar sempre equilíbrio, sempre paz e amor, né? E aí a gente recebe as pessoas trupicando, né? Porque tem que estar sempre mantendo aquela imagem que é completamente na contramão dos tempos que a gente está vivendo. Então, assim, nós temos que olhar para as nossas emoções, nós temos que dar espaço para as nossas emoções. Inclusive, uma emoção extremamente arcaica, né, mas que tem uma força. E que, quando a gente vai desdobrando isso, a gente vê que é uma tristeza. Né? Lá embaixo tem uma tristeza. Raquel, antes da gente, no segundo bloco, a gente vai entender isso aqui na prática, né? Como é que acontece a constelação na prática, para você conseguir entender até como é que, né, ocorre isso e até onde a constelação consegue nos levar. Mas antes a gente vai colocar enquete aí, Fernando Barcelos, para ver como é que está o nosso público aí em relação a esse assunto, Raquel. Então, o que nós perguntamos? Você conhece a técnica da constelação familiar? 65% não e 35% sim. A gente estava comentando que parece que um pouquinho saiu de cena o assunto, né, Raquel? Acho que foi mais, até porque quando surge, né, geralmente tem alguns movimentos, alguns momentos em que o assunto ele vem à tona novamente. Tu achas condizente aí, mais ou menos? Tu vê que as pessoas estão buscando mais? Como é que foi agora, até aproveitando como gancho a pandemia que tu já trouxeste aqui para nós? Então... Aumentou a procura depois? Como então, é que foi? Mexeu mesmo com as pessoas? Eu vejo que na pandemia teve uma quebra, né? Porque começaram os atendimentos online, né? Então, eu tive muitos colegas e eu mesma, eu levei assim 6 meses a me convencer se eu queria atender online, né? Por conta de entender dentro de mim profundamente se realmente trazia um resultado do meu cliente.
Mas aí então fui vendo as necessidades das pessoas, e aí eu diria assim que da metade da pandemia para depois, daí deu um boom de novo dos atendimentos online, porque a constelação ela é sistêmica, ela tem todo um componente quântico, então sim, ela acontece online de maneira muito eficiente também. E agora, o que eu diria, né, Fabiana? Existe um modismo, né? Não só na constelação, quanto em várias áreas terapêuticas, né? Então parece que dá um boom, né, daquela abordagem e depois as pessoas, depois que dá esse boom, as pessoas daí se perdem um pouco, né? Até hoje a gente já vê muitos cursos, muitos profissionais, muitos cursos de constelação que são online, 1 semana, 2 semanas, isso não existe, né? E aí também vem o ônus disso, né? Então eu diria que como toda área, não só das constelações, tem um boom, né? E tem até um certo modismo, infelizmente, que não corresponde, né, à profundidade e à permanência de estudo que um constelador tem que estar envolvido. E mais a próxima questão aí, vamos colocar, e aqui é interessante, olha a visão que as pessoas têm, achei bem pertinente esse resultado. Há algum padrão de sofrimento que se repete em sua família? 64% conseguem observar, 36% não. Isso vem ficando mais claro, acho que as pessoas estão também pensando mais sobre isso. Sim, eu penso assim que há um tempo atrás até fazer, né, consultar, ter um acompanhamento psicológico, as pessoas não tinham, né, um certo, não, então aquela pessoa tem um problema, né, então um problema né, uma certa escanteada, não, é meio diferente e tal, e nossa, e nós estamos vendo uma abertura tão grande para que as pessoas procurem ajuda, procurem os profissionais capacitados, falem das suas emoções, né, consigam se descongelar das vergonhas das histórias pessoais, consigam encontrar nas suas histórias pessoais e passadas um lugar de força, né? Então eu acho isso maravilhoso, porque nós temos que fazer esse faxinão dentro da gente. Eu acho que buscar ajuda, Raquel, independente de ser ajuda psicológica, psiquiátrica, de alguma terapia complementar, enfim, hoje não se tem mais aquela vergonha que se tinha. Hoje as pessoas já conseguem reconhecer que há sim força quando eu busco ajuda, quando eu reconheço que eu não estou dando conta de tudo sozinho. Exatamente. E também uma visão, né, Fabiana, que da nossa integralidade, né? Então, assim, nós não somos só um corpo, e quando o nosso corpo apresenta um sintoma físico, né, essa abertura de ver que essa amplitude do olhar do profissional e do próprio beneficiário, do paciente, de que o nosso sintoma físico ele pode ter uma causa emocional, que nós somos uma totalidade, nós somos um corpo, mas nós também somos uma energia, nós também somos uma parte sutil, né? Essa abertura do nosso olhar para quem nós somos também está mudando, graças a Deus, né? Então no próximo bloco a gente vai entender como na prática funciona a constelação familiar. Fique com a gente, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Sou mãe e médica.
e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Estamos de volta então com o Faz Sentido, que conversa hoje com a consteladora familiar Raquel Kurtz. Então a gente, no primeiro bloco, entendeu um pouquinho mais do conceito, do contexto em que ele surgiu, em como funciona essa abordagem terapêutica. E agora a gente vai para uma enquete e depois nós vamos entender na prática como acontece. O que a gente perguntou também, Raquel, para o nosso público? O que você já fez para quebrar padrões familiares? 55 pessoas disseram: busquei ajuda profissional. E eu sempre fico feliz quando as pessoas buscam ajuda, que foi a maioria dos resultados. Não faço nada, mas sofro com isso. 38 pessoas. Busco terapias alternativas. 27. Não sei do que você está falando. 35 pessoas. Total aí de 160 participantes da nossa enquete. Então, as pessoas buscando ajuda, as pessoas também cada vez mais atentas às terapias alternativas. Acha que o resultado está condizente aí? Tá. Eu tô sem meu óculos aqui, mas o primeiro ali sim, certamente, né? O que nós estamos falando. As pessoas estão buscando mais se ajudar, né? Que é uma necessidade da nossa época, né? Ou a gente busca apoio, ou a gente busca ajuda, ou a gente talvez entre para uma situação bastante difícil de depois conseguir voltar, né, à vida. Então, e vamos voltar então para entender na prática, Raquel. Eu vou trazer, assim como os colegas psicólogos que já participaram do Faz Sentido, eles sempre trazem, quando eles trazem exemplos, eles trazem exemplos seus, né? Porque não podem trazer dos pacientes. Então eu vou trazer o meu exemplo e contar a minha experiência na constelação familiar, que vai ajudar vocês a entender também como é que ela funciona na prática. Eu busquei a ajuda da Raquel, foi lá em 2019, ainda antes da pandemia, bem antes da pandemia. E depois, a Raquel nem sabe, porque depois a gente acabou tendo alguns contatos, mas bem breves, a Raquel nem sabe. Depois eu procurei a ajuda de um psicólogo, comecei a fazer as terapias, o que tem me ajudado muito. Mas como é que aconteceu na prática, né, Raquel? E depois tu vais explicando aí. São dois tipos, né? A Raquel já falou que uma é por intermédio de bonecos, né? Usando essa ferramenta. A outra é uma forma coletiva, uma espécie de teatro, onde a pessoa que é constelada, ela vai colocando determinadas posições. Então, no meu caso, e eu não vou me lembrar, porque é uma coisa que para mim foi bem... Não vou me lembrar em detalhes, mas para mim trouxe revelações muito importantes que, a partir delas, eu consegui também, acho que já evoluir muito rapidamente na própria terapia, porque eu consegui chegar nas causas, e a gente colocava várias situações que a Raquel trazia, a gente orientava, né, onde é que colocava determinado boneco, que era determinado componente da família, e eu consegui enxergar por meio, e isso eu achei muito bacana na constelação. A gente consegue enxergar, no meu caso, venho de uma família, a influência maior é da minha família materna, minha avó, a minha mãe, então eu consegui perceber repetição de padrões dentro dessa relação sempre muito forte. Toda a família sempre muito orientada e muito guiada por essas mulheres, né? Eu consegui me enxergar, né? Consegui enxergar até onde eu cheguei, quer dizer, a origem desses padrões de repetição que aconteciam. E o que eu acho mais legal, o que na minha experiência fez muito sentido, Raquel, é que a gente que chega, a gente que conclui, não é a Raquel que nos diz que é assim ou assado, não é a Raquel que diz, tô vendo, não, a gente consegue enxergar e entender
por que eu faço determinadas escolhas na minha vida, por que eu acho de determinadas formas, eu conseguindo interpretar aquela cena e trazer essa causa. Então, esse exercício de autoconhecimento, para mim, é muito valoroso e faz muito sentido. Né? Porque não é ninguém te dando a solução e te dizendo, ó, tu é assim por causa disso, disso, disso. Não. A gente conclui. É isso, Raquel. Falei mais ou menos a minha experiência. Tu tá pronta para ser consteladora. Já faz assim. Então, é isso mesmo, né? O que acontece, né? Quando a pessoa vai constelar num grupo, né? Assim, algo que é importante, embora a constelação tenha bebido, né? Também em algumas coisas de teatro, como é que é o nome? Psicodrama. A constelação, ela não é um teatro, né? Tipo assim, inclusive, né, eu tive a oportunidade de participar com o Bert, né, nas constelações de São Paulo, e quando ele percebia que alguém estava fazendo um teatro, ele dizia, vai sentar. Né? Tipo, você não serve para isso. Por quê? Porque a posição do representante no campo de uma outra pessoa é se colocar como um vaso vazio, né? Tu vai ficar num lugar de neutralidade, né? E tu vai fazer os movimentos que tu vai estar sentindo. Dentro da visão sistêmica, né? O amor do espírito. Então, há um movimento, há um padrão naquela família cuja pessoa que veio constelar carrega, né? E isso se apresenta quando tu está reunido em grupo, né? Então, quando a gente abre a constelação de uma pessoa, os representantes, né? A gente chama uma pessoa para representar uma pessoa da família, uma situação, e as pessoas começam a se movimentar num campo, né? E a partir daquela situação, algo é revelado. E aí, então, surgem as percepções internas, surgem uma imagem interna por parte de quem está constelando e a pessoa começa a perceber, poxa, é isso, como se explica isso, né? E é muito revelador, né? E com os bonecos da mesma forma, né? Embora não faça parte da prática de Bert, os bonecos, né? De Bert Hellinger, o criador da constelação, os bonecos, eles auxiliam muito para que tu consiga pormenorizar a tua questão. Né? E a partir de um movimento que a tua alma já sabe. Então, nada é aleatório quando a pessoa está colocando os bonecos mostrando a situação. Já é um movimento que está na sua alma. Então, na verdade, o constelador só devolve aquilo que está vendo, né? Observando as perguntas e perguntando, mas isso é assim? Porque essa posição que tu me colocou está montando assim. Aí a pessoa... Né? Então, assim, não é um teatro, não é uma mágica, né? É uma observação de um fenômeno que já está na pessoa. O constelador só está devolvendo algo que já está ali, né? Inconsciente, velado, congelado, misturado, né? Mas já está ali. Vamos para a próxima enquete também, falando um pouquinho mais das dificuldades que as pessoas têm para conseguir, né? Identificar esses movimentos que a Raquel traz para a gente de como a constelação familiar consegue promover essas descobertas, chegar às causas. E a gente perguntou para as pessoas, você tem dificuldade para lidar com os próprios defeitos? 41 pessoas. Dar sentido às suas emoções? 28. Quebrar padrões familiares que o faz adoecer? 40 pessoas. E entender porque eu tenho que ter dificuldade em algo, 36. Então, a maioria aí dizendo que tem dificuldade de lidar com os próprios defeitos e quebrar padrões familiares que acabam adoecendo as pessoas, né? E isso fica claro por meio dessa... Eu queria, Raquel, que a gente fosse assim... eu não sei se para todos que são constelados, depende do que a pessoa também quer ver, né? Eu me lembro que a gente colocava inicialmente, né? O que eu gostaria de entender? Eu quero entender qual é o impacto das minhas relações familiares do passado, por exemplo, na questão do relacionamento amoroso, na minha questão com o meu filho, como isso influencia... A pessoa faz essa escolha, direciona o constelador de alguma forma. Eu queria que tu me falasse de algum cenário assim que a pessoa tenha, por exemplo, nesse caso dos bonecos, porque eu não me lembro é uma coisa tão emocionante que a gente fica com o resultado dela, a gente não... Essas outras coisas viram detalhes.
Por exemplo, uma colocação de bonecos. Eu queria que tu me narrasse um exercício que tu propões para a pessoa para ser feito. Você aqui, tem aqui o pai, a mãe, os irmãos, só para a gente entender na prática. Então, assim, na constelação, seja com bonecos ou no grupo ou com cavalos, não tem uma cartilha, né, Fabiana? Que a gente siga ali uma bula, né? Na verdade, são trabalhos que o constelador ele se entrega, né? É uma posição que tu nunca sabe, na verdade, o que vai acontecer. O que acontece é a gente observar os padrões, como tu bem falou. Né? Então, quando a gente vai abordar algo, de que maneira a gente não é tirar a conclusão, o constelador não tira a conclusão, como tu falou, ele suscita o que está sendo mostrado para que a pessoa traga, né? Então, nós observamos assim, ó, quando, não sei se é isso que tu me perguntou, pode me corrigir, né? Então, por exemplo, está no campo e aí a gente observa que o representante da mãe se senta no chão, né? Ou se deita no chão. Como a gente olha para aquilo? Bom, um primeiro movimento é a gente observar que uma pessoa que está de pé, ela está de prontidão. Né? Tem uma coisa física ali, corpórea. Se uma pessoa deita no chão e se encolhe no chão, e esse representante não sabe nada do que está acontecendo com a pessoa, estar no chão encolhido está me mostrando um lugar de força, um lugar sem força. Né? Estou encolhido, estou olhando para o chão, estou me escondendo, estou me omitindo. E a partir disso, né, quem está constelando já pode... Poxa, mas o que isso tem a ver com a minha mãe? Na verdade, a minha mãe, quando eu perdi o meu irmão, a minha mãe simplesmente não quis mais viver, né? E às vezes a pessoa que está comigo não trouxe essa informação, né? Apenas disse, olha, eu sinto uma depressão que eu não sei de onde vem essa depressão. Né? Aí tu vai abrir um campo e tu vai observar que a mãe tinha perdido um filho antes dessa pessoa nascer e a mãe ficou vivendo o luto, criando os outros filhos, mas não entendendo, não compreendendo esse vazio, essa dor, né, da perda do filho. Então isso é um exemplo que a gente pode dar. O movimento corpóreo, para onde a pessoa olha, o que ela faz. A colocação do boneco no campo, né? A colocação do boneco no campo, por exemplo, é uma família que é guiada, direcionada pela matriarca todo o tempo, que tem a força, que tem o poder de decisão. A forma como eu vou mostrar isso no campo... uma forma de, né, no campo, por exemplo, uma matriarca, trazendo o teu exemplo, que é forte, que é que comanda e tal... É muito comum, às vezes, a pessoa abrir um campo ou com os representantes ou com os bonecos e o pai é excluído. Né? Então, daí tu vai abrindo, o que está acontecendo ali? Aí tu vai observar que a pessoa o filho nem sequer cogitou que ele vinha, que precisava de um homem para que a mãe, né, para que ele chegasse até aqui. Era um casal que se encontrou através de uma força do universo e da permissão do universo para que estivesse aqui. Então, isso de não poder dar um lugar ao pai no coração, e eu não estou falando que a mãe não tinha suas razões, né? Mas daí, só uma pessoa colocando isso no campo, tu já vê assim, poxa, mas cadê o pai? Mas essa criança, ela teve um pai, né? Mas e como isso se reflete na vida dela? E aí a gente começa a ver como isso se reflete. Então, dentro da abordagem sistêmica, né, o pai é o nosso lugar no mundo. Então, o movimento do pai te faz ter esse arranque de buscar as tuas coisas, né? Buscar o teu lugar, buscar o teu curso, buscar o teu caminho, buscar aquele sonho. Ou, né, quando a gente não tem o pai, a gente... Não que tenha uma cartilha, mas observamos que esses movimentos para buscar o teu lugar no mundo, ele fica bloqueado, né? Ele precisa da força do pai. 50% de quem somos vem da força do pai. 50% de quem somos vem da força da mãe. E o pai e a mãe, do jeito que foram, eles estão dentro de nós. Né? Então, tudo aquilo que a gente assimilou e que a gente trouxe na nossa formação, né? A formação da nossa identidade, ela se dá ali, no clã familiar. Né? Tudo aquilo que a gente tem de registro e que a gente reproduz depois está alicerçado ali com pai e mãe. E do que nós podemos colher e tomar da força do pai e da mãe e daquilo que nós não tomamos e julgamos e não nos foi permitido. Raquel, uma questão também que a gente, obviamente, a gente vai se preparando aí, a produção nos ajuda na preparação do Faz Sentido. E eu até comentei com a Raquel
que a constelação ela aborda essas 3 leis, que são ordens do amor, né? Que isso é constatado, abordado e vislumbrado pelo constelador e constelado durante esse exercício e traz justamente a questão do pertencimento, quer dizer, como é que eu pertenço, a gente consegue construir caminhos, enxergar, né, como é que é o nosso caso, que lugar que eu ocupo dentro dessa família, como é que ocorre esse pertencimento no meu caso. A questão muito clara disso que a Raquel trouxe, da hierarquia, quer dizer, os lugares ocupados por cada integrante da família e como isso, e para mim ficou muito claro, e como isso se reflete no valor que eu dou, por exemplo, ao trabalho, no valor que eu dou para os relacionamentos amorosos, no valor que eu dou para a maternidade. Isso tudo é como, foi o que eu senti, Raquel, na hora, é como se a gente tirasse um véu da frente dos olhos. É esse o meu sentimento quando eu fiz a constelação. E por fim também a questão do equilíbrio, considerando que toda essa troca nesses relacionamentos, toda essa interação, ela sempre tem que acontecer, né? A gente tem que conseguir também avaliar de que forma isso acontece, né? Em busca desse equilíbrio nas relações familiares. Com certeza, é isso daí, né? Muito comum, assim, a gente conversou hoje aqui um pouco do pertencimento, né? Que todo mundo tem o seu lugar, do respeito à hierarquia, né? Que é honrarmos o lugar da onde a vida vem, né? Então, quando nós vamos para o nosso lugar de força, quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe com aquilo que eles puderam nos dar, do jeito que eles puderam nos dar, de acordo com a cultura que eles tiveram, de acordo com as restrições que eles tiveram, né? Então, muitas vezes, nós, na nossa posição de criança, a gente quer uma família perfeita, o cuidado redondinho, né? O amor naquele momento que eu precisava. E na vida de verdade, muitas vezes não é assim. A mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, a mãe foi abandonada pelo pai, né? A vida real, ela tem milhões de nuances, né? Então, e muitas vezes esse nosso ressentimento se transforma num julgamento. E esse julgamento nos afasta de tomar o amor do pai e da mãe do jeito que pôde chegar até nós. Do jeito que era possível, do jeito que eles sabiam e conseguiam ser pais, mães, avós. Então, isso também fica muito claro. Quando a gente fala, Raquel, a gente comentava no intervalo isso, honrar pai e mãe, né? O que é honrar pai e mãe? É aceitar esses pais como perfeitos, mas como assim perfeitos? Nós somos todos imperfeitos, não. Mas no sentido de que eles foram os pais possíveis e são os nossos únicos pais. Então é nesse sentido de aceitar e honrar que foi feito o que era possível, né? E também isso a gente durante a constelação faz e para mim foi muito sensacional enxergar e sentir esse orgulho, essa gratidão. Se eu estou hoje aqui, se eu cheguei até aqui, foi porque eles conseguiram ser pais e mães dentro do que foi possível. Exatamente. E atrás desse pai e mãe tem um homem e uma mulher, né? Com todas as nuances, as necessidades, os problemas de um homem e uma mulher. Então, é um homem e uma mulher que se encontraram e são pai e mãe, né? Então, assim, é uma outra perspectiva também. E a outra questão, assim, que é legal de a gente falar também, que muitas pessoas trazem, poxa, mas aconteceu isso com o meu pai, né? Situações violentas ou situações abusivas, né? Ou as mais diversas situações. Então, eu falo muito, hoje mesmo, antes de vir, eu estava constelando uma pessoa e muitas vezes as pessoas confundem esse aceitar com concordar. Não é. Tá? É. Então, assim, ó, esse aceitar, eu dou um lugar para aquilo, do tamanho que eu posso também. Né? Então eu digo assim, então Raquel, tu tá dizendo para mim amar minha mãe agora que tá chegando o Dia das Mães? Eu falei, não é isso, né? Eu só quero que tu dê um lugar para isso que tu tá vendo aqui, que a gente está constelando. Só dê um lugar, né? Vamos aos poucos, né? Então é importante isso, né? De a gente ver o que eu faço com aquilo que foi me dado, né? É uma outra perspectiva. Totalmente libertador. Totalmente libertador. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais, entende um pouquinho mais também sobre como é que essa abordagem terapêutica ela é feita
com animais, no direito. No próximo bloco conferimos. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Constelação familiar é o nosso tema de hoje. Traz aqui a nossa convidada, Raquel Kurtz. E a gente já comentou um pouquinho, começamos lá falando do conceito, como é que a constelação familiar acontece na prática. E agora a gente vai para as próximas enquetes aí para trazer mais essas questões e como é que o público está olhando as suas relações familiares, como é que consegue trazer esse passado, essa ancestralidade para conseguir entender as questões do dia a dia, e depois a gente vai entender também como é que essa abordagem terapêutica também é usada no direito, com animais e os principais resultados. Então vamos lá, Fernando Barcelos, com a nossa enquete. Para você é mais fácil esquecer o passado e ir em frente, 40 pessoas. Alimentar as minhas dores e a dos outros, 22 pessoas. Aceitar os padrões como eles são. Fazer o quê? 18 pessoas. Entender o propósito do que acontece, 54 pessoas. Então, Raquel, as pessoas buscando mais, e a gente sempre gosta de falar, porque daí a gente usa o nome do programa, né? As pessoas buscando encontrar o que faz sentido para elas. Perguntamos também na próxima enquete a frase "eu nasci assim, vou ficar assim", tem a síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. O que as pessoas disseram nesse sentido? Nada a ver comigo, 40 pessoas. Eu todinho ou eu todinha, 16. Não sei que efeito tem em mim, 30 pessoas. E por último, já melhorei bastante, mas tem coisas que não serão nesta vida. 40 pessoas. As pessoas já conscientes que tem coisas difíceis às vezes, questões que nos demandam muita evolução, que a gente enxerga, que está caminhando passinho após passinho, mas que está longe ainda do que hoje gostaria. mesmo, é humildade, né? Diante dessas questões, humildade quando é algo maior que a gente. E mais nas duas últimas enquetes, então, sinceramente, você... Eu responsabilizo os outros pelas minhas dores, 14. Sei de onde o sofrimento vem e busco alternativas, 63. Me ocupo bastante para não deixar doer, 60 pessoas. 60 pessoas fugindo aí de buscar essas causas, mas muitas também já meio a meio aí, sabendo de onde vem o sofrimento e buscando alternativas. E por fim, você na vida. Quem é você na vida? Eu vou atrás dos meus projetos, 31 pessoas. Faço do passado um lugar de força, 35 pessoas. Tento exercitar a empatia e não julgar os outros, 56 pessoas. Então, isso que a Raquel falou também, achei interessante. Não julgar os pais, mas também não se
condenar por, às vezes, não conseguir nutrir, de repente, raiva da mãe, raiva do pai, né? Eu acho que isso é um exercício bem importante de compaixão para consigo mesmo e em relação aos outros, né? Porque a gente consegue enxergar muito, eu me lembro que a gente consegue enxergar muito claramente isso durante o movimento, né? Da importância da gente perdoar os pais no sentido de que eles ocupavam aquele lugar naquele momento na tua vida, mas também a gente conseguir se perdoar às vezes, porque mas eu não consegui ajudá-los mais, eu não consegui mudar aquela situação, mas também eu fui o que no momento era possível eu ser. E eu me lembro muito também, Raquel, de uma vivência, eu não me lembro da cena, mas eu me lembro que se promovia, que no meu caso era um abraço na minha avó na época já, a minha avó que foi minha grande referência de vida, assim, tanto quanto a mãe não tem ciúme disso, né, porque também foi referência dela, o quanto a minha avó foi, assim, uma referência de vida para mim, e a minha mãe também, a gente promove no exercício, nesse movimento que a Raquel propôs na época, a gente promove um abraço de perdão, de gratidão com elas e delas comigo. É um troço assim muito, muito real, né? Real. O abraço ele acontece de uma forma que é dentro de um exercício, né? Proposto, mas uma forma que a gente consegue sentir esse perdão, sentir esse entendimento um do outro. É um exercício, acho que independentemente de que representações familiares vêm ali, mas realmente muda a forma como a gente vai pensar sobre aquela relação a partir dali. Perfeito, é isso. E o contrário também, né? Hoje mesmo, vivendo isso, a pessoa não conseguiu. Raquel, eu não sinto amor pela minha mãe. Eu não sinto nada aqui. E aí eu falei, ok, né? Tu não precisa... Valida, né? Porque imagina para uma pessoa assim... Gente, olha, imaginem, né? Nós vamos ao ar no Dia das Mães, Domingo das Mães. Um abraço para minha mãe, para todas as mães, né, Raquel? Mas imagina o que é para a pessoa conviver com isso de eu não sinto amor pela minha mãe. É isso mesmo. Imagina o peso que tem e a importância de alguém olhar para ti e te dizer tudo bem com a tua emoção. Tudo bem com a tua emoção. Ela é válida. Né? E aí, então, o que acontece? E aí a pessoa chorando muito, né? Então, assim, tá acontecendo 1000 coisas ali. Só o fato de ela conseguir alguém que diga eu estou olhando por que tu tá sentindo isso, né? Por que tu tá congelado em relação ao amor da tua mãe, né? Ou o amor que tu achou que não tinha, né, da tua mãe por ti, por tudo aquilo que foi vivido. E às vezes também é muito interessante isso, assim, a constelação às vezes ela não acaba bem, né? Por exemplo, assim, a pessoa disse, ela não disse essa frase, ela não disse mãe, eu agradeço, ou mãe, eu dou um lugar para você em meu coração. A pessoa não diz. Não consegue. Aí, não consegue, mas daí como ela percebe que aquilo está congelando ela na vida dela? Como ela percebe que isso é um software obsoleto, que não serve mais, que ela está misturado com o que a mãe viu? Observa a filha. Né? Então, assim, a raiva que ela tinha amortecido e não conseguia perceber, a filha estava expressando a raiva. Né? Então, às vezes, esse não acabar com um abraço é exatamente o que tinha que acontecer. Não acabar a constelação com uma reverência à mãe ao que foi, era o que tinha que acontecer naquele momento para a pessoa se dar conta de aonde está a sabotagem para tudo de abundância na tua vida. Onde está a sabotagem de tudo aquilo que vem depois? Está naquele lugar onde tu está com uma informação, uma emoção congelada, né? Se sacrificando em nome de algumas coisas passadas que daí a gente observa em cada sistema, né? Mas isso de não acabar bem é muito relativo, não tem esse bem ou mal na constelação. É sempre uma né? revelação. É sempre uma revelação. É sempre uma revelação, é sempre algo que vai fazer sentido para aquela pessoa. Exatamente. E aproveitando o gancho agora, Raquel,
Quando a pessoa não consegue, e eu consegui lidar muito bem, entendi que a partir dali eu precisava de mais ajuda, não porque eu não consegui lidar com as revelações que vieram por meio dessa abordagem, mas eu fiquei pensando, tá, e se essas questões todas vêm à tona, Raquel, e eu não consigo lidar com elas? Também a responsabilidade, a importância do constelador, né, dessa abordagem também, dar caminhos, né? Agora você busca um psicólogo ou um psiquiatra, né? Até talvez o entendimento de novas sessões da própria constelação, a importância desse entendimento que talvez seja o início de uma nova história. Com certeza. Assim, o que eu diria, a constelação, muitas vezes ela te dá em minutos, né, uma resposta muito clara, né? E só que nem sempre a gente consegue assimilar essa resposta, né? Então, a constelação, como outras práticas, ela é né, terapêuticas das PICs, que nós havíamos falado antes. Vamos traduzir PICs aí, porque a gente já falou antes, não é aquele novo sistema bancário, não é. Não é o PICs, né? Não é o PICs. São práticas integrativas complementares à área da saúde, né? Então, a constelação, ela é complementar, né, a outras práticas profissionais. Então, eu recomendo enormemente, né, que em algumas situações as pessoas precisam do acompanhamento de um psicólogo, precisam de um acompanhamento psiquiátrico, precisam de um acompanhamento médico, né? Então, assim, eu já vi algumas situações de que o pessoal vai para terapia alternativa e até essa semana, né, e o profissional diz, para de tomar o remédio. Não. Né? Então, assim, há muitas coisas que são idiosincrasias terríveis, né? E não pode, né? Então, a constelação, cada profissional na sua área, né? E dentro dessa visão holística e total, né, de nós como seres humanos, cada parte pode coabitar junto, né? Buscando essa saúde, esse bem-estar da pessoa. Então, sim, quando a pessoa vai fazer uma constelação, em algumas situações, é extremamente importante ter o acompanhamento de outro profissional. E também, assim, é muito comum os profissionais da psicologia. Eu sempre recebo, Raquel, vim indicada pela minha psicóloga tal, vim indicada, né? Esses dias, já faz tempo agora, eu recebi pessoas com uma carteirinha do psiquiatra, né? E eu disse, mas o que é isso, né? Coisa boa, né? É tão importante, gente. Né? A gente não faz sentido mesmo, já comentamos tantas vezes, né? Essa questão sempre dos extremos, da exclusão, da intolerância em relação a práticas, enfim, que dialogam de formas diferentes. Não faz sentido, é isso. Ele traz a ciência, mas também vai trazer todas essas terapias que tem, holísticas, que tem esse objetivo que é único. E não que bom. Eu adoro quando vem esse tipo de relato, quer dizer, psicólogos indicando a Raquel indicando psicólogos, é isso. É ajuda numa coisa, não invalida a outra, pelo contrário, elas são extremamente complementares, e esse diálogo eu acho sempre bem interessante, que a gente precisa sempre trazer a importância, né, de cada vez mais. O que é nocivo dentro disso tudo, né, Fabiana, é quando um profissional ele se torna demasiado presunçoso, né? Então, assim, nós não temos a cura, nós não temos esse poder na mão. As pessoas têm esse poder na mão. Esse Deus interno é que age a partir de nós, né? Através também de uma permissão e de uma busca da pessoa. Então, o que é venenoso, o que pode ser uma sabotagem terrível para as pessoas, é estar na mão de um profissional, seja da área que for, presunçoso, orgulhoso, vaidoso. Nós não temos a resposta na mão. Né? Nós buscamos em conjunto. Raquel, vamos entender um pouquinho também. Eu fiquei imaginando, Raquel, como isso acontece, não consegui imaginar a cena. Como é que acontece a constelação familiar com cavalos? Que é uma especialidade tua também. Então, a constelação com cavalos tem sido uma grande paixão na minha vida, né, agora. E a constelação com cavalos, ela é alicerçada nos conhecimentos, né, da constelação familiar. Mas a relação e conexão, né, humano e cavalo, ela é antiquíssima, né? Então, quando nós vamos constelar com cavalos, da mesma forma, as pessoas trazem o seu tema, a sua questão, o seu problema, e os cavalos, eles conseguem conectar
imediatamente aquilo que se passa com a pessoa, né? Então, assim, tanto esse espelhamento de algo físico, né? Se a pessoa está com medo, ou se a pessoa está encolhida dentro de si mesmo, ou a pessoa chega de uma forma muito abrupta, né? Então, aquilo já vai traduzindo um perfil daquela pessoa que o cavalo, né, que consegue conectar com essa corporeidade da pessoa, né? E os cavalos também conseguem se conectar com a pressão interna daquele sistema, né? Daquela pessoa, daquela história. Né? Trocando em miúdos, Fabiano, tipo assim, eu tenho falado na raiva porque a raiva está a 1000, né? As pessoas estão... Então, às vezes eu tô chegando com a pessoa que nem abriu, né? Nem abriu a sua história, nem trouxe o seu tema, e eu já percebo a manada dos cavalos que eu vou trabalhar se machucando, um dando coice no outro, e aquela briga. Nossa. Né? Então, essas são as constelações mais emocionantes, né? E aí eu pergunto para a pessoa, olha, eu nem sei qual é o teu tema, não sei o que tu veio tratar, mas os cavalos estão me mostrando que o teu sistema tem uma raiva, o que acontece? E aí a pessoa se desmorona, né? Então, os cavalos são muito inteligentes e muito sensíveis, né? Para poder se conectar verdadeiramente, né? Tipo, não tem um intermediário, ele não está, às vezes na constelação do grupo, como tu falaste, Raquel, mas é meio teatro? Não é. Mas às vezes as pessoas não conseguem ir para esse lugar de neutralidade, de vaso vazio. E os cavalos trazem esses elementos de uma forma mais assertiva. Uma maneira muito assertiva e muito fidedigna, né? Não tem nada ali, eles não, né? Eles estão simplesmente respondendo ao que eles estão, a sensibilidade daquilo que está acontecendo no campo. Fiquei curiosa para ver isso aí na prática, né? E é muito maravilhoso e muito surpreendente, né? Inclusive coisas assim de... Né? Eu me lembro que meu primeiro workshop de constelação com cavalos, normalmente a gente convida a pessoa dos cavalos, que cuida dos cavalos, para estar junto. E eu fiz com um vizinho que emprestou na ocasião alguns cavalos, e o cavalo dele, o dodói dele, se deitou, né? Estava constelando e ele se deitou no redondel. E ele impressionado, eu disse assim, olha isso que está acontecendo nós dois. E ele para mim, Raquel, isso não acontece com o Júnior. O Júnior era o nome do cavalo dele. Eu fiquei, né? E esse campo da pessoa era um campo que tinha sucessivas mortes ali, sucessivas situações de suicídio, de morte, de depressão. Então, o cavalo captou aquela energia, né, de morte realmente no sistema. E o cavalo, então, se deitou. Olha só. Né? Então... Infelizmente, Raquel, chegamos ao fim. Que tema interessante, né, gente? Que abordagem terapêutica que faz sentido, principalmente nos tempos de hoje. Então, agradecer a Raquel, agradecer a sua companhia, convidá-la então para o próximo domingo e dando os parabéns, né, Raquel? Vamos aproveitar que é Domingo das Mães. Parabéns a todas as mamães, especialmente para aquelas que nos acompanham aqui no Faz Sentido. Muito obrigada, Fabiana, pela oportunidade de falar, né, dessa sabedoria das constelações, e também um abraço muito, né, cheio de carinho e afeto a todas as mamães. Muito obrigada, feliz Dia das Mães então, e até o próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.